Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 8, que vai falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. E também Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Vamos estudar o tabernáculo e o nome de Deus sobre o tabernáculo, dentro do tabernáculo. O tabernáculo e o templo, estudaremos o fundamento da igreja através do ensino do apóstolo e do profeta. Somos hoje o templo e morada do Espírito Santo. Comentário. A autoridade de Jesus que deu está nos ombros dos apóstolos e profetas. Este ministério que Jesus deu, de acordo com o que ele subiu ao céu e deu aos homens dons ministeriais, ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, mostrando exatamente o querer divino no aperfeiçoamento dos santos. Esses ministérios, ele traz consigo a habilidade de governar e administrar a obra de Deus. Deus sempre começa com um ponto de origem, o ponto de partida, singular, e termina com pluralidade. Ele começou, iniciou o ministério, e depois veio os 12, veio 70, veio 500 irmãos. Então, começou com Jesus. Assim também, ele sendo um sacerdote, agora nós temos um reino de sacerdote, a Igreja de Cristo. Ele começou sendo um cordeiro, mas agora nos envia como cordeiros para triunfar no meio dos lobos, isto é, sobre os lobos. Tinha um Adão que produzia uma raça caída, mas agora, segundo a Bíblia, que nos menciona o segundo Adão, nós temos a filiação de ser filho de Deus. A igreja é edificada neste fundamento apostólico e também profético. Amém? Aqui nós estamos estudando que os apóstolos receberam o fundamento da mensagem original de Cristo, sem nenhum modismo, sem nenhuma contradição, que serve para os dias odiernos atuais. Jesus é a nossa pedra angular de esquina, onde ele se constitui o esquadro de Deus. É a pedra que vai fazer as medições das próximas pedras, para que não há nenhum desvio. É ela que esquadrinha, é ela que tira os desvios, defeitos das próximas pedras, a fim das próximas pedras serem aprovadas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo, quando lançou o seu fundamento apostólico para os gentios, nós, atuais, que temos o nosso ministério, jamais poderemos ter a mesma autoridade, isto é, particular. Como diz a Bíblia, que ela não é de particular interpretação, assim os demais ministérios atuais não têm autoridade para estabelecer outro fundamento, isto é, um outro evangelho. Nós não podemos pregar um outro Cristo, além do que já foi pregado, que já foi posto, que corresponde a obras da salvação, exclusivamente em Jesus. Primeiro, a igreja, ela é um edifício, edificado por Cristo. Mateus 16, versículo 17 e 18. O edifício ele tem que ser bem ajustado para se tornar templo santo de Deus. É um edifício que está em crescimento para se tornar morada de Deus em espírito. O edifício tem que ser templo e o templo tem que se tornar morada, morada de Deus. A igreja, ela é a morada de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual vós também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. As frases estão lá,
edifício, templo e morada. Isto é, nós temos de edifício a morada, 3 estágios. O primeiro, um edifício, que é uma construção aonde somente os funcionários estão trabalhando. Segundo, um templo, que é um lugar onde deve ser visitado. E terceiro, exatamente uma morada, é o lugar onde Deus habita. O edifício, ele está e precisa ser bem ajustado. Ele está em crescimento e crescerá. Porque vai chegar um tempo que ele vai ser experimentado como templo, porque ele passará pela santidade. E assim vai se transformar pela edificação em morada de Deus. Não basta ser edifício, tem que ser templo. Não basta ser templo, tem que ser morada de Deus. Conforme a leitura de Mateus, capítulo 7, versículo 24, aqui nós temos a prática da palavra, onde há o poder tornando-se um fundamento, que a prática da palavra é um fundamento e é poderoso, porque confirma a casa que está firmada sobre a rocha. Aqui nós temos em Mateus 7, 25, os fundamentos que são provados. Vem ventos que vêm batendo de todos os lados, vem águas que vêm por baixo tentando tirar os fundamentos. Ventos e águas vêm provar os fundamentos. Ok? A aprovação desses fundamentos são oriundos da prática da palavra de Cristo. A casa não cai, ela não caiu. Mesmo que venham os ventos batedores e correntes de águas, a chuva não deixa de provar a edificação. Toda edificação, ela é provada. O poder do ensino constrói a casa, mas o poder da prática mantém a casa. A diferença entre Jesus e os escribas, ambos mestres, Jesus falava com autoridade, enquanto esta autoridade, ela é gerada pela palavra do ensino, pela prática do ensino, pela vida de Cristo. Amém? E os escribas, eles só escreviam o que Jesus vivia e fazia. Diferente. O que nós observamos no tópico de número 1, onde nós vamos estudar o santuário judeu, onde deve estar o nome de Deus, Yahvé. No templo havia 2 colunas. O nome de Deus estava no templo, mas as 2 colunas representavam Davi e Salomão. Ambos deviam estar coroados. A primeira coluna era Davi, tipologicamente, e a segunda, Salomão. E as 2 foram coroadas. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27 ao 29, Deus disse, o meu nome vai estar ali. Deus não cabe, ele é altíssimo, ele não cabe nem no céu dos céus, ele nem cabe na terra, nem os seus pés cabem aqui. Então, o seu nome foi dado para habitar no templo. Atos capítulo 7, versículo 48, o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Enquanto Estevão está pregando, ele vai mostrar que nos dias dos sacerdotes, daquele tempo, os sacerdotes estavam sem arca dentro do templo. O templo estava vazio e jamais a arca vai estar ali, jamais a arca vai entrar ali. Com isso, o segredo é revelador, porque a mensagem vai provar que Cristo é a verdadeira arca que agora está à direita do Pai. A arca chegou ao seu devido e definitivo lugar, completando assim a sua trajetória. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele, Cristo, é a pedra viva que foi rejeitada pelos construtores, mas foi eleita como preciosa diante do Pai. Essa pedra foi rejeitada como profeta, como sacerdote e como rei. Mas Cristo foi a pedra eleita. Ela substituiu todas as pedras do templo. Louvado seja Deus. Esta pedra é o homem eleito
que substituiu a nação eleita. Esta pedra é Cristo, que foi rejeitado. Ela é a pedra angular, a principal de esquina. Servia de esquadro para as demais pedras. Amém? Servia para corrigir os desvios, servia para nivelar os diferentes ângulos. Esta pedra não poderia ser fixada com argamassa, ela não poderia estar presa, ela tinha que estar livre, porque era uma pedra que vinha para nivelar, vinha fiscalizar, vinha tirar os desvios. É uma pedra para fiscalizar, alinhar segundo a vontade do grande arquiteto, que é o único Deus. Nós, como pedras vivas, somos preparados aqui na terra para serem estabelecidas no céu. As pedras do edifício, do templo sacerdotal, onde está a nação sacerdotal de Deus, que vai habitar na Nova Jerusalém. Na grande construção do Templo de Salomão, as pedras todas essas pedras do Templo de Salomão, naquele tempo, eram preparadas no local distante do templo, onde naturalmente se ouvia o barulho das pedreiras, onde as pedras eram lavradas, lapidadas. Os carros vinham e levavam estas pedras para Jerusalém, onde o local do templo estava sendo construído. Agora será estabelecida cada pedra no seu lugar para sempre, segundo as medidas e os ângulos pedidos pelo seu mestre, o mestre da construção. Assim, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7, no local do templo havia uma grande alegria, porque não se escutava barulho no local do templo, aonde as pedras já chegavam. O barulho era na pedreira, mas no templo, de acordo com o 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, não havia barulho, não se ouvia barulho de serrotes, marretas ou coisa semelhante. Da mesma forma, a igreja do Senhor são pedras vivas, são preparadas na pedreira deste mundo. E quando são prontas, estas pedras são lançadas até a Nova Jerusalém, onde o Pai silenciosamente as estabelece. Estas pedras vivas são edificadas na presença de Deus. Apocalipse 21, versículo 1 ao 9. Estas pedras se transformam em um grande templo, e o seu sacerdócio não é segundo a ordem levítica, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? O que nós observamos? Que a ordem de Melquisedeque, ela é superior. Hebreus capítulo 7. Enquanto isto, a igreja, ela tem esse sacerdócio universal, não nacional. Mas Deus cumprirá no milênio o sacerdócio universal na vida da nação de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, onde esta nação, que em vez de ser uma tribo de Levi, agora será uma nação inteira, trabalhando em prol do mundo, na nação, no mundo inteiro. Deus abençoe a todos e vamos para a nossa segunda parte. Nosso DDD 85, nosso Zap 991 28 12 60. Participe da aula extra. Está uma bênção. Amém? Até a próxima aula, se Deus quiser.